Essa aula sobre a inferência. Essa palavra, ela sempre aparece nas provas de vestibular, nos enunciados das questões que se referem à interpretação de texto, principalmente. Geralmente você vê lá no enunciado o que se pode inferir, Então, a aula de hoje eu vou falar sobre inferência. Quais são as relações e os recursos de sentido que tem no texto? Inferência, na verdade, é uma estratégia de leitura que permite captar o que não está escrito no texto. No caso, do texto verbal escrito. Ou no que a pessoa não disse, de forma explícita. Então, a inferência é essa estratégia que você vai usar para entender o que não está escrito. É aquilo que a gente consegue ler, mas não está explícito. São as deduções baseadas em pistas dadas pelo próprio texto ou em conhecimentos que o leitor já possui, seu conhecimento de mundo, a sua bagagem. São as conclusões feitas pelo raciocínio a partir de fatos e indícios do texto. Às vezes, essas inferências se confirmam e às vezes não. Como eu falei, é uma dedução. São as pistas, as dicas que o texto dá para que você possa entender o assunto e o tema que está tratando o texto. Olha aí o exemplo que a gente tem das tirinhas, Muitos alunos, às vezes, reclamam que não conseguem entender as tirinhas. As tirinhas, além de você precisar fazer as inferências, você também precisa estar atualizado. Que a maioria das tirinhas e das charges vão trazer críticas e ironias sobre questões da atualidade. Essa questão eu gosto muito particularmente das tirinhas da Mafalda. E ela sempre traz questões assim relevantes, polêmicas e atuais. Olha isso daí, essa tirinha. Olá, fale baixo, estou com um doente em casa. Seu pai está doente? Não. Sua mãe então? Também não. E aí então, eu pergunto, o que é possível inferir do último quadrinho da tirinha? Essa é a tirinha 1, embaixo tem a outra. Repare que o último quadrinho não tem fala. Os personagens ficam olhando para o quê? Para o planeta Terra, o mundo, está deitado numa cama. É ele que está doente, como ela tinha falado no primeiro quadrinho. Qual seria a doença do mundo? Olha aí o que a gente infere. Nenhum dos dois falaram nada. Então eu preciso entender, compreender o texto do que não foi dito. O que não foi dito? Qual era a doença do mundo? Então, ali a doença do mundo, a gente pode enumerar muitas coisas. Eu não coloquei aqui a data em que essa tirinha foi escrita. Mas se tivesse, por exemplo, sendo feita no ano de 2020, nós poderíamos dizer que a doença do mundo seria o Covid-19, seria a corrupção, a desigualdade social, os preconceitos, contra a mulher, contra negros, contra os homossexuais, enfim, seriam as doenças do mundo. Só que nada disso que eu falei está no quadrinho. Isso a gente pode inferir, ou seja, deduzir a partir das dicas que o texto nos deu. Olha outra tirinha. Parece meio abatido. Você acha que ele está doente mesmo? Quais são os sintomas? Dor na Ásia. Reparem, o cenário parece o mesmo, mas a personagem mudou. A personagem que interage com a Mafalda. E o texto também mudou. E agora, há fala no último quadrinho, enquanto os personagens olham para aquele planeta, para aquele mundo doente deitado na cama. E ali ela fala,
qual é o sintoma? Dor na Ásia. Essa tirinha, eu acredito que tenha sido feita ali, de repente, no ano de 2013, 2015. Foi até usada numa questão de, eu não sei se foi do Enem ou se foi de outro vestibular. Essa questão foi usada. Então, quando essa tirinha foi feita, qual seria a dor na Ásia? Ela usa ali uma linguagem figurada, né? Dor na Ásia, ela dá uma característica humana a um continente, né? Quem sente dor? Quem sente dor são seres vivos, né? Não só humanos, mas todos os animais também, né? Sentem dores, enfim. Ela dá uma característica de um ser vivo para um continente. A Ásia também ali tá sendo usada uma metonímia também, no caso da população, né, das pessoas que moram lá sendo representadas por um continente. Então, reparem, quando ela disse isso no contexto que foi escrito, no ano que foi escrito, a gente tem que levar tudo isso em consideração para que você possa entender o que o autor quis transmitir com o seu texto. Então, dor na Ásia pode estar se referindo à guerra. A questão do vestibular estava fazendo menção aos ataques do Estado Islâmico lá nos países da Ásia, né? Ao Iraque, à Síria. Se fosse hoje, no ano de 2020, nós poderíamos dizer que a dor lá na Ásia talvez tenha sido causada pelo vírus, coronavírus que se espalhou pelo mundo, enfim. Então, olha quantas coisas que não estão escritas ali, que apenas o texto deu dicas e nós podemos fazer as inferências. E é dessa forma que a gente vai interpretando os textos, vai fazendo as inferências. E ao fazer essas inferências, nós vamos nos deparar com os sentidos implícitos. Os sentidos implícitos, eles têm dois tipos. O que está subentendido e o que está pressuposto. O subentendido, ele não vem escrito nada. Você vai chegar à conclusão de acordo com o contexto. E o pressuposto, lá no texto, tem alguma palavra, alguma expressão que vai te dar a dica. Então, voltando lá na tirinha 1, reparem, no último quadrinho não tem nada escrito. O personagem se depara ali, ele pensava que era uma pessoa, e quando ele chega ali era um mundo, o planeta que estava doente. Então, aquelas inferências que fizemos, as causas da doença do planeta, foi algo que estava subentendido, implícito no texto de forma subentendida. Nós precisamos usar o nosso conhecimento de mundo para compreender. E já na tirinha 2, no último quadrinho, ela usa ali a expressão dor na Ásia. Então ali a gente pressupõe, com essa palavra Ásia, com essa expressão toda, dor na Ásia, a gente ali faz um pressuposto, não é um subentendido. Ali é um pressuposto, porque dor na Ásia está se referindo aos males que tem naquele continente. Então essa é a diferença básica entre os sentidos implícitos do texto. Aquele que você precisa fazer inferência sem ter nada no texto, apenas pelo contexto e pelo seu conhecimento de mundo, e o pressuposto, quando há palavras e expressões que nos dão uma dica para que a gente possa chegar à nossa conclusão. Aí tem outro exemplo, ó. Decidi deixar de comer carne. Quando alguém pronuncia essa frase, essa sentença,
a gente tem um pressuposto. Usando ali a palavra carne, né, a gente pressupõe que o sujeito comia carne antes. Se ele deixou de comer, significa que ele comia antes. Não está escrito que ele comia carne antes, mas a gente infere por causa dessas palavras que ele escolheu para colocar na sua frase. E o que está subentendido? Que o sujeito entendeu que a carne é prejudicial à sua saúde, por isso decidiu deixar de comer carne. Não disse ali em momento algum ele que a carne é prejudicial. A gente está fazendo uma inferência pelo contexto daquela frase. São inferências. De repente, a minha inferência sobre o que está subentendido não está certo. De repente, ele decidiu deixar de comer carne porque a carne está muito cara, porque a carne está escassa, porque passou mal ao comer carne, não sei. Então, essas inferências que a gente faz, como eu disse lá no primeiro slide, nem sempre vão estar certas. Mas elas são lógicas. Elas não são aleatórias. Você chega a essas conclusões com as dicas que o texto dá, com o contexto e o seu conhecimento de mim. Muito bem. Então, a gente fazer essas inferências para que a ação comunicativa ela realmente, de fato, aconteça, há alguns princípios que guiam a interação entre os seres humanos. Né? O processo inferencial ele é guiado por princípios e máximas conversacionais. Né? A minha vida toda eu escutei minha avó falar: quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Né? Ou seja, quando uma pessoa está falando, o outro não fala junto. Espera a pessoa falar para poder chegar a sua vez de falar. Então, isso é um princípio da ação comunicativa. Numa sala de aula, pressupõe-se que quando o professor está falando, os alunos precisam prestar atenção. E quando isso não acontece, a ação comunicativa é prejudicada. Então, e o entendimento, que é o que a gente está chegando, a gente está estudando, né, a interpretação e a compreensão de texto, no momento em que esses princípios e essas máximas são quebrados, o que acontece? A compreensão do texto não é feita. O aluno que falou junto com o professor não vai compreender o que o professor estava dizendo. E às vezes acontece isso também no texto lido, no texto oral. Então a gente precisa prestar atenção nesses princípios que guiam a interação humana. E aí, nós temos aí 3 princípios básicos, tá? Não são só esses, tem outros. Mas esses são os básicos: o princípio da cooperação, da pertinência e da cortesia, que nós precisamos usar quando vamos nos comunicar. Para quê? Para que o ouvinte ou o leitor possa entender a mensagem que está sendo dada. Então, ali no princípio da cooperação, há um acerto, um acordo entre os interlocutores, os participantes, em que eles vão dominar o código, os símbolos, as palavras que vão ser usadas na conversa. Então, olha o exemplo que tem ali. Alguém chega e pergunta: quer ir a uma festa comigo hoje? Aí o outro responde: vou ter prova amanhã no primeiro tempo. Olha quantas coisas estão implícitas ali nesse pequenino diálogo. Né? Quer ir a uma festa comigo hoje? O que a gente subentende? Que a pessoa queria companhia, que a pessoa queria estar perto da outra. E a outra, quando responde: vou ter prova amanhã no primeiro tempo, ela disse sim ou ela disse não para a pergunta que foi feita, para o convite que foi feito para ela? Ela disse não, mas
o não dela foi um não que respeitou uma máxima, um princípio de cortesia também, né? Respeitou ali, para não ser desagradável, para não fazer descaso, né, do convite, a pessoa diz que teria uma prova amanhã no primeiro tempo, ou seja, a festa vai acabar tarde, vou chegar tarde, vou ficar cansada, eu preciso estudar para a prova de amanhã. Então, olha quantas inferências a gente pode fazer com esse pequenino diálogo que a gente leu ali. Um outro exemplo do princípio da pertinência é com relação à interpretação, que cada um faz do texto que ouve o que lê. Às vezes, quando o escritor ou o falante pronuncia o seu texto, ele tem uma intenção, ele espera uma interpretação. Mas quem ouviu e quem leu, às vezes não interpreta da mesma forma. E aí, então, há necessidade de colocar em prática o princípio da pertinência, da relevância, onde ambos precisam ali estar dominando os mesmos códigos para que a compreensão possa ser possível. Olha o exemplo. Depois de uma longa caminhada no sol, a esposa diz que está com a boca seca. O marido responde: eu também. Será que era essa a resposta que ela queria do marido? O que ela queria do marido? Você quer uma água? Peraí que eu vou ali comprar uma água. Ah, eu trouxe uma garrafinha de água. Então, ela esperava uma interpretação, porém ele interpretou o texto dela de uma outra forma. Ele não entendeu que ela estava querendo beber água. Ele entendeu, de repente, que ela estava comentando o estado em que ela se encontrava naquele momento. E aí ele disse também qual era o estado que ele estava naquele momento. Então, ali houve essa interpretação aí, cada um fez a sua interpretação de forma diferente. E ali o último exemplo, o princípio da cortesia. Tem muita gente que resolve as coisas fazendo barraco, né? Eu vou lá numa emergência pública e quando eu chego lá na emergência pública, e tá muito cheio, não tem ninguém para me atender, então eu bato no balcão, faço um escândalo e aí vem todo mundo me atender. Né? As pessoas dizem na gíria: rodei a baiana, fiz um barraco. Isso aí são transgressões dos princípios de cortesia. Para você se fazer entender, você não precisa faltar com a educação nem com respeito. Então, aí a gente tem um exemplo. Tome aqui o seu caderno. Muito obrigada, não deu para entender nada. Será que a pessoa que emprestou esse caderno vai querer emprestar de novo? Com certeza não. Se ela não deu para entender nada, provavelmente a letra não era legível, o caderno não deveria estar atualizado, não deveria estar organizado, né? E aí, então, ela usa dessa forma nada cortês, né? Então, é necessário, para a gente fazer as inferências, compreender o texto, que esses princípios sejam respeitados. Para quê? Para que quem produziu o texto seja entendido, a sua mensagem possa chegar de forma clara e objetiva. Eu espero que essa aula de hoje possa ajudá-los nos seus estudos, né? Possa ajudá-los de forma para dar base no momento que vocês vão ler textos, interpretar, principalmente nas provas de vestibular, nas provas do Enem, até nas provas da escola mesmo, né? Que é necessário interpretar textos, tirinhas, charges e principalmente os enunciados das questões, tá? Então, bons estudos e até o próximo vídeo.